Um dragão que chamou muita atenção nessa segunda temporada de Overlord. O famoso Platinum Dragon Lord Tsaindorcus Vasion. Muita gente tem dúvidas sobre esse dragão, de quem ele é. Será que ele é um jogador de fato que veio do Yggdrasil? Como ele conhece o Yggdrasil, cara? Bom, se você tem essas dúvidas, chegou a hora de matar todas elas, cara. Então cola aqui comigo e fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber e responder todas as suas dúvidas sobre esse dragãozinho aí. Chega mais! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, quando surgiu a primeira referência sobre esse dragão aí, muito se especulava sobre ele, né? Todo mundo queria saber quem ele era ou como ele conhecia o Yggdrasil. Até porque ele veio do nada pra gente aí. Apareceu, começou a segunda temporada, apareceu ele e depois a gente nunca mais viu ele no anime. Mas em toda a história aí já são outros 500. E é claro que agora eu vou te falar quem é esse cara e o porquê que ele apareceu logo depois do seu like sinistro, cara. Então deixa esse like pra ajudar a gente aqui no canal, mano. Ajudar o canal a crescer ainda mais, cara. Você ajuda muito a gente com esse seu like e eu agradeço demais, de coração, a todos vocês por darem essa força que vocês dão. Tamo junto, muito obrigado sempre por isso. Vocês são demais e vamos que vamos. Pra começar, a gente precisa entender primeiro quem são os Dragon Lords. A posição de Dragon Lord tem um significado especial entre os dragões desse novo mundo. É um título dado apenas àqueles dragões que alcançaram a categoria de idade mais alta entre a sua espécie. Ou seja, são os mais antigos, como se fossem aí os anciões, sabe? E esses aí possuem poderes especiais ou podem usar uma magia exótica, que é uma magia primitiva ou antiga pra caramba, que existia nesse novo mundo antes da introdução da magia de nível. Ela pode até ser conhecida como magia de alma ou a magia dos dragões. Houve uma época conhecida como a Era dos Senhores Dragões, em que os Dragon Lords eram uma espécie que dominava o mundo inteiro e governava ele por meio da magia selvagem que eles tinham. No entanto, essa Idade de Ouro aos poucos chegou ao fim. Tivemos a chegada dos jogadores que vieram do Yggdrasil, e também ficou implícito na história aí que o imperador dos Dragon Lords, né, o Dragon Emperor, foi ele que na verdade era o responsável por aparecerem esses jogadores nesse novo mundo, por eles serem transferidos do Yggdrasil para esse novo mundo. No vídeo que a gente falou, inclusive, sobre a possível existência de outros jogadores nesse novo mundo, a gente comentou dos jogadores que já tinham aparecido antes do Ainz ali. Todos os jogadores que já haviam habitado esse mundo fizeram mal aos dragões. E depois da guerra contra os 6 grandes deuses, o governo dos dragões permaneceu até de pé, cara, estava intacto, mas logo depois ele entrou em uma outra guerra contra os 8 reis da ganância e infelizmente os Dragon Lords perderam. E assim a espécie deles foi reduzida drasticamente, trazendo o reinado dos dragões ao fim. Mas por outro lado, o governo dos reis da ganância também não durou muito tempo não, cara, porque eles se desentenderam ali e acabaram matando uns aos outros, todos eles se mataram. E aí, depois disso, o nosso querido Platinum Dragon Lord Tsaindorcus Vasion passou a residir na base deles, da guilda deles, e começou a guardar todos os itens mágicos que eles tinham para poder não cair em mãos erradas. Porque a gente sabia que se esses itens mágicos caíssem na mão de outros players novamente, já era, todo aquele mundo poderia ser destruído. Então eu já digo pra vocês agora, pra quem acha que o Tsai é um player, ele não é, tá? Então matamos aqui a primeira charada, cara. Ele não é um player, ele já existia antes dos players virem pra esse mundo e foi um dos poucos dragões sobreviventes dessas grandes guerras que rolou. Tsaindorcus Vasion também é conhecido como Senhor Dragão de Platina. É um Senhor Dragão filho do Dragão Imperador e também um ex-membro dos 13 heróis, que continham inclusive players que vieram pro mundo, mas esses players aí eram mais amigáveis, né? Faziam parte dos heróis de fato. A gente pode dizer que eles realmente eram os heróis. Além de ser também um conselheiro do estado do Conselho de Arkland. Ele considera os jogadores uma grande ameaça para esse novo mundo, justamente porque ele viu acontecer em todo o passado. E de acordo com os cardeais da Teocracia Slane, o Platinum Dragon Lord estava em busca de quais tipos de ações a sua nação pode estar planejando politicamente aí. Por exemplo, os cardeais acreditavam que ele sabia sobre a identidade do trunfo da Teocracia, que era quem? Zeshi Zetsumei, que a gente falou. E foi mantido em segredo dos seus compatriotas e de todo o novo mundo, cara. Só que o Platinum Dragon Lord foi presumivelmente a única razão pela qual os cardinais são incapazes de usar livremente o seu trunfo como bem entendem. Sob a sua suposta noção aí que ele tem, isso poderia inferir que o Platinum Dragon Lord está se certificando completamente de não permitir o uso do trunfo deles, principalmente se ele for usado em uma batalha direta contra o país dos elfos. Além de ter sido membro dos 13 heróis também, Ygritte o considera um ser mais forte do novo mundo. Assim, o Platinum Dragon Lord pode possivelmente ser o Dragon Lord mais forte do
momento lá nesse novo mundo, cara. Porque ele possuía inclusive os itens restantes do castelo flutuante dos 8 reis da ganância. Todos que talvez possam ser considerados itens mundiais. A Evelyn até pensou que o Jarl da Both ia tão forte quanto o Platino Demon Lord, a ponto de não poder determinar quem era mais forte entre os dois. E de acordo com o autor, mais uma vez considerava pra gente que os níveis raciais do Platino Dragon Lord eram suas classes especiais exclusivas para dragões que compartilhavam uma conexão com a Wild Magic. Comparado com a sua contraparte, a Deep Darkness Dragon Lord, ele descreve o Platinum Dragon Lord como sendo um inimigo natural, digamos aí, de Shallter Bloodfallen e do Ainz. Isso sugere que talvez ele possa ter sido um dragão específico, muito poderoso, pertencente aos elementos sagrados ou da luz, que é uma fraqueza para os mortos-vivos. Depois dele lutar contra o Ainz, Saindorcus inclusive reconhece que as suas habilidades são mais eficazes para lidar contra os mortos-vivos. Mas um belo exemplo de força de fato foi quando ele lutou contra Shallter, cara. Mas ele não lutou pessoalmente, ele lutou usando sua armadura remota, né? Ele estava controlando ela remotamente. E aí ele sentiu a presença totalmente ameaçadora daquele vampiro, que era de natureza totalmente maligna. E enquanto ele controlava a armadura na batalha à distância, a habilidade do equipamento eram alimentadas pelo seu próprio pool de saúde. Era altamente presumido ali de que o Platino Dragon Lord era capaz de decifrar os valores de karma negativo do seu inimigo. No entanto, parece mais do que aparente pra gente que o Psydorcus era obviamente inferior a Shallter, cara. Sob essas condições que ela tava, porque ele não tava usando o seu corpo principal pra lutar, então ele não sabia se de frente ali, mano a mano, ele seria mais forte que ela. Enquanto isso, ele passa a ser um dos poucos usuários restantes da Wild Magic no momento. Os cardeais ainda da Teocracia Slane chegaram a afirmar que se lutassem com ele, correriam o risco do seu país todo ser reduzido a nada, cara. Seria uma terra arrasada. E como um Dragon Lord entre os Dragon Lords, as suas habilidades perceptivas eram consideradas muito melhores do que as dos dragões normais, cara. Portanto, qualquer um que quisesse se aproximar dele sem ser pego tinha que ser excepcionalmente habilidoso nessa área, ou na área de infiltração, ou também saber esconder a sua presença. E apesar dessa longa vida, ainda tinha gente que ele considerava boa o suficiente para poder fazer isso. Poderiam realmente realizar essa façanha aí de acordo com seu conhecimento. Os primeiros seriam os Dragon Lords, que ele considerava iguais a ele, seguidos pelo assassino Izania e pela necromancer Ygritte, dos 13 heróis. Ele é capaz de ver claramente passar através do Ator de Pandora. E isso mesmo que o Ator de Pandora esteja no feitiço invisível. E além de ser o dragão mais poderoso da parada toda, ele também é considerado o dragão mais poderoso de todos os 5 membros permanentes do Estado do Conselho de Arclan. Ele era capaz de sentir o poder e o feitiço de um mágico de super nível sendo usado por jogadores que tomam uma distância bem grande, cara, que estão longe pra caramba dele. E como um ex-membro dos 3 heróis, ele não deixa de ser um cara amigável, um cara respeitoso, cara. Principalmente com alguns humanos no grupo. Um dos quais é a Ygritte, aquela mulher velha que aparece lá junto com ele na segunda temporada. E de certa forma, o Platinum Dragon Lord também pode ser uma reminiscência do seu tempo passado, com os 3 heróis lutando contra as divindades do mal. Por outro lado, Saindorcus não parece suportar qualquer forma de arrogância, ao contrário de todos os seus outros companheiros Dragon Lord. Ele recusa a afirmação, inclusive feita pela Ygritte, falando que ele era o ser mais forte. Em vez de ele manter a dignidade como senhor do dragão, ele se curvaria várias e várias vezes, e isso se lhe permitisse obter favores de outros grupos diferentes. Enquanto isso, ele era conhecido por ser uma pessoa preocupante, cara, que mostra profundas preocupações com a segurança desse novo mundo. Ele quer esse novo mundo para ele, até porque o cara é um ser mais forte, então ele tem que manter a segurança desse novo mundo para os outros players que chegarem não poderem destruir ele de novo. Ou seja, ele se preparava sempre para uma batalha nova que viesse a acontecer e não deixar que os nossos queridos players chegassem com o poder do Tier Magic. Ele viu como o poder de jogador pode corromper absolutamente e permanentemente tudo, o que fez ele recusar ficar de modo de esperar ali e deixar os caras tomarem o controle, né? Ele não queria fazer isso. Durante seu confronto com a Shallter, pela primeira vez, ele demonstrou agir com muita cautela, cara. Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. Ele estava sendo bem analítico em relação aos poderes do inimigo dele, que estava acima do seu nível. Só daquele encontro, ele é um senhor dragão sensato, né? Que foi capaz de perceber, logicamente, a diferença de força entre os dois, decidindo fazer o quê? Mandar a sua armadura de volta para a casa principal dele. Justamente como a gente já tinha falado aqui. E embora seja um ser gentil e compassível, ele é capaz de se priorizar o quadro maior e não hesitará em derramar sangue se necessário, cara. E isso também se inclui, por exemplo, se os aliados dele virarem contra uma nação ou alguma coisa do tipo. Ele já matou os aliados e está disposto a matar os outros se ele puder controlar eles para poder evitar umas perdas maiores, cara, umas perdas catastróficas, sacou? Ele estava disposto a assumir a responsabilidade por qualquer ações causadas por aqueles que reuniram em torno da sua mãe.
assim como o do seu pai. Ele tá muito apreensivo sempre com os erros que os pais dele trouxeram a esse novo mundo no passado. E por esse motivo, ele não busca esperar qualquer perdão dos jogadores como resultado disso. Ele não gosta do abuso de poder usado pelas entidades de alto nível como o Ainz, por exemplo, e sentiu que era um dever dele colocar um fim naquele jogador, antes que as suas ações causassem mais danos aos outros. Saindorcus está disposto a cooperar com os outros companheiros Dragon Lord quando os interesses dele se alinham, mas nesse caso aí, como o objetivo dele final é diferente, tais relacionamentos acabam se tornando um pouco tensos, cara. Mas devido à sua empatia e gentileza, a sua crença de que o próprio jogador não podem ser culpados pela sua situação de serem enviados para esse novo mundo, Saindorcus demonstrou ser facilmente suscetível à manipulação psicológica, cara. E com culpa, ele ainda sente culpa por isso. Como visto onde ele propositalmente começou a se conter e enfraquecer os seus ataques depois que ele aceitou e acreditou que o Rei Feiticeiro tinha enfraquecido. Então ele fez com que o Rei Feiticeiro basicamente aí pedisse arrego, né, cara? Pedisse perdão, começou a implorar pela sua vida. Mas ainda assim ele não chegava nem um pouco perto do Ainz em questão de poder. Lembrando que o Ainz é um jogador nível máximo, ele é nível 100. E que entre os muitos Dragon Lords está a facção daqueles que se fortaleceram e se reuniram com outros companheiros para lidar com os jogadores. 300 anos atrás, os Dragon Lords estavam reunidos em forças aliadas para poder se preparar aí para a próxima onda de jogadores que iriam vir. Só que para eles conseguirem isso, porém, 6 Dragon Lords juntos formavam uma aliança para poder lutar contra um player, cara, de nível 100. Então você já viu, né? Não tem nem como eu falar aqui. O Ainz mais uma vez mostra pra gente todo o poder dele. Eu acredito que mesmo passando 300 anos, o Saindorcus não chegue nos pés do Ainz, cara. Pode passar o tempo que for, sabe por quê? A gente sabe que os dragões ficam fortes com o passar do tempo. Mas, cara, 300 anos eu acredito que ainda assim não foi o suficiente para eles chegarem no nível do Ainz. Mas ainda assim a gente pode falar que os Dragon Lords lá de fora, por exemplo, são considerados oponentes impossíveis para cada um dos membros das Pleiades, né? Mesmo que todos eles trabalhassem juntos numa luta contra um dragão, ainda assim as Pleiades não venceriam, não tem como. Os dragões são mais fortes do que isso. Se estima aí que eles sejam próximos ao nível 95, então bate de frente. Só que contra os outros players não tem como, né? O Ainz mesmo já mostrou pra gente que nesse novo mundo, o poder de um jogador de nível 100 é absurdo, cara. Eu acho que ninguém nesse novo mundo se equipara. O dragão é literalmente o mais forte de todos e mesmo assim não chega aos pés do Ainz. Então, só outro jogador mesmo pra cair de frente com ele. Agora comenta aqui embaixo se eu matei todas as suas dúvidas sobre o Platinum Dragon Lord Saindorcus Vaison, cara. O cara é sinistro, hein, mano? O cara é sinistraço. Comenta aí, então, que eu vou ficar de olho, hein? Agora também não esquece jamais de se inscrever no canal aqui do lado e ativar esse sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E, cara, ficar por dentro de todos eles. A gente tá sempre aqui querendo trazer muita informação pra vocês, cara. Manter vocês muito informados de tudo que tá rolando em Overlord e tudo que rola no mundo dos animes. Tamo junto sempre, galera. Vocês são brabos, mitos maravilhosos. Muito obrigado por mais um vídeo. Até a próxima. Fui!